Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui de volta para a gente continuar fazendo a nossa revisão de conteúdo. Pessoal, a gente vai chamar esses momentos a partir de agora de estudando juntos, ok? Porque eu achei bastante interessante estar levantando alguns tópicos durante a leitura do livro-texto e estar discutindo com vocês. A gente tem feito dessa maneira, de alguma forma, mas agora eu acho que a gente pode sistematizar e estudar juntos, tá bom? Bem, nós vamos iniciar o percurso 6, né? Eu estou aqui com o livro de vocês. O percurso 6, que trata a população mundial, cidades e consumo, tá bom? Olha que coisa interessante. A gente está falando de globalização, a gente está falando de crescimento econômico, a gente fala de vários aspectos extremamente importantes. A gente está falando agora do crescimento das cidades, né? A gente fala de população, fala do crescimento das cidades. E temos que relacionar, claro, o crescimento das cidades com as questões econômicas. E o processo de globalização ele é extremamente intenso. E o crescimento econômico de um determinado país ele reflete na sua modernização. A modernização ela caminha lado a lado com o processo de urbanização, ou seja, a passagem de pessoas do campo, que viviam no campo, para as zonas urbanas, ou seja, do meio rural para as cidades, né? Então a gente vai ver aqui no percurso 6, vejam bem, população mundial, cidades e consumo. O primeiro tópico, na página 60, ele do livro, lembrando aqui novamente, Expedições Geográficas de Mellin e Sérgio Hadas, tá? Bacana demais essa coleção. Ele trata o crescimento da população urbana e as megacidades. Né? E eu fiz algumas anotações aqui que eu acho interessantes durante a leitura você está ressaltando isso ao estudar. Por exemplo, população urbana. Tá? No século XIX, a população das cidades, a população urbana, ela não ultrapassava 7% da população mundial. Isso até o século XIX. Então, quer dizer, a maioria absoluta das pessoas no século XIX ainda viviam no campo. A população mundial ela vivia um processo de mudanças nas formas de produção. A Revolução Industrial havia acontecido na Europa e o processo de industrialização ele já estava se espalhando lentamente pelo mundo afora. Mas no século XIX ainda tínhamos um percentual muito pequeno de pessoas que viviam nas cidades. Portanto, as economias elas eram em sua maioria baseadas nas atividades agrárias. Tá? A indústria ainda não era o setor mais importante, o que veio a se tornar logo em seguida, né? Bom, mas as transformações elas foram acontecendo. Elas foram se tornando tão intensas que, por exemplo, no ano de 2008, pela primeira vez, se constatou que mais de 50% da população mundial vivia nas cidades. Então, a partir desse momento, o planeta conhece uma nova realidade. Já não tínhamos mais a maioria da população vivendo no campo, mas vivendo nas cidades, né? A partir de 2008, mais de 50% da população mundial passa a viver nas cidades. Bom, o texto ele vai colocando uma série de dados, mas o que eu achei interessante é que ele já coloca a diferenciação. Por exemplo, o processo de urbanização ele ocorre de maneira menos intensa, nesse processo todo, nos países subdesenvolvidos e de maneira muito mais intensa nos países desenvolvidos. Então, primeiro os países que nós chamamos hoje de desenvolvidos e depois os países que nós chamamos de subdesenvolvidos vão se urbanizando lentamente. O Brasil é um país que hoje tem mais de 50% da população vivendo nas cidades. Na verdade, nós temos mais de 85% da população brasileira vivendo já nas cidades, né? Mas nem todos os países subdesenvolvidos são assim, porque existem diferentes graus de subdesenvolvimento. O Brasil ele faz parte de uma periferia privilegiada, como eu disse em momentos anteriores, então ele participa mais intensamente desse processo de globalização, participou mais ativamente desse processo de modernização do mundo subdesenvolvido, mas ainda existem regiões subdesenvolvidas que não apresentam tal grau de desenvolvimento econômico e muito menos de urbanização. Tá? Bem, então, lembrando, maior índice de urbanização nos países
desenvolvidos, né, e menor índice de urbanização dos países subdesenvolvidos. Bacana. É interessante a gente observar que as nações mais pobres do mundo, como as nações asiáticas, as bolsões de pobreza da Ásia e da África, e algumas nações da América Latina, essas nações têm mínimos índices de urbanização. Tá? Principalmente aquelas nações que estão em conflitos, porque o capitalista não vai investir o seu dinheiro, o seu capital numa indústria, vai instalar uma indústria num país onde os conflitos estão acontecendo, guerras civis, guerras entre nações, não é isso? Então, os investimentos na modernização daqueles países são muito pequenos e acabam dependendo basicamente da produção da agropecuária, do setor primário. Né? E é interessante a gente colocar o seguinte, que com o advento do processo de urbanização, como existem diferenças entre as regiões urbanizadas, nos países subdesenvolvidos, nós começamos a observar que o processo de urbanização ele vai apresentando junto consigo alguns problemas sérios. Eu enumerei alguns aqui. Pobreza, tá? Citado no livro texto, desemprego e os grandes problemas ambientais. Então, as questões sociais elas vão se tornando extremamente acentuadas nos centros urbanos ou nas cidades. Tá? Ainda na página 60, vocês vão encontrar, por exemplo, fatores importantes que citam dados importantes, como, por exemplo, hoje diz-se que a população pobre do planeta gira em torno de 30% da população mundial. Tá? Esse é um dado seríssimo, né, que a ONU divulga e coloca que esses 30%, por volta de 2030, entre 2030 e 2050, eles, vamos colocar assim, de pessoas pobres, esses 30%, eles podem, na verdade, representar algo muito maior. Por quê? Espera-se que nas cidades nós tenhamos um número muito maior de pessoas do que nós temos hoje, aproximadamente 50%. O aumento das pessoas vivendo na cidade, com certeza, vai diminuir de alguma maneira a produção agrícola por causa do menor número de mão de obra, embora exista uma grande tecnologia, mas nós teremos um crescimento intenso de populações em países subdesenvolvidos por causa desse processo de urbanização. Lembrando que primeiro acontece uma explosão demográfica quando nós diminuímos os índices de mortalidade e depois, com uma mudança de hábito, vai ocorrer a transição, lentamente vai ocorrendo a transição demográfica. Né? Então, nós temos hoje um fluxo muito grande de pessoas migrando para cidades em busca de melhores condições de vida. Todo esse processo deu origem a cidades que cresceram muito, as chamadas megacidades. Vamos ver aqui o conceito de megacidade. Né? Olha só, grandes aglomerações urbanas formadas por metrópoles ou grandes cidades cujos limites se interpenetram no espaço por elas ocupado. Né? Então, a gente vê que algumas cidades cresceram tanto que elas acabaram simplesmente se tornando cidades que superam os limites físicos de uma grande cidade. Essas megacidades, nós vamos destacar, por exemplo, uma grande megacidade que é Nova York. Olha que coisa interessante. Em 1950, Nova York era a única megacidade que nós tínhamos no planeta. Já o livro texto coloca que em 2007, na página 60 ainda, em 2007, as megacidades já superam 17, né? 17 não, são 19, havia 19 megacidades. Essas 19 megacidades, esse crescimento de 1 para 19, mostra que é uma grande tendência. E é interessante a gente lembrar que como as populações dos países subdesenvolvidos, elas crescem muito mais intensamente do que os países subdesenvolvidos, a tendência é que nós tenhamos, no futuro próximo, a maioria das megacidades no mundo pobre e subdesenvolvido. Hoje, a maioria das megacidades ainda se encontra nos países desenvolvidos, mas no futuro próximo as megacidades terão sua maioria em países do sul subdesenvolvido. Tá bom? Bem, passando agora para a página 61, cidades e hábitos de consumo mundializados. Né? Gente, se nós temos cidades grandes, o capitalismo funcionando a pleno vapor, claro, nós vamos ter pessoas aglomeradas, uma oferta de produtos e, claro, um consumo bem maior, não é?
Nós podemos observar o seguinte: atualmente existem 400 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes. Gente, hoje, 400 cidades do mundo têm mais de 1 milhão de habitantes. Algumas têm mais do que 1 milhão de habitantes. Não é isso? A nossa cidade, por exemplo, aqui Goiânia, né? Quem não conhece Goiânia que está vendo aí o vídeo fora, Goiânia já tem, a Grande Goiânia tem mais de 1 milhão e 250 mil habitantes. Na verdade, a Grande Goiânia tem mais, ela já milhões de habitantes, desculpe. A Grande Goiânia, ela já está chegando aos 2 milhões de habitantes, se já não tiver superado, né? Os 13 municípios que formam a Grande Goiânia já estão superando os 2 milhões de habitantes, 2, tá bom? Então, quer dizer, uma cidade que há pouco tempo atrás, por ser uma metrópole regional considerada incompleta, de repente tem se tornado uma cidade cada vez maior, principalmente porque a sua região metropolitana ela tem aumentado, né? Beleza. Voltando aqui, cidades e hábitos de consumo mundializados. Então, se temos uma oferta, vamos ter um consumo muito grande, não é? Gente, olha só. Em 1950, hoje nós temos 400 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes. Em 1950, eram apenas 86 cidades. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? É que o crescimento das cidades tem se tornado algo tão intenso, né, e significativo, que nós podemos dizer o seguinte: quanto mais o capitalismo se desenvolve, quanto mais o processo de urbanização se dá, mais as cidades vão crescendo. E esse crescimento ele é acompanhado de vários elementos, né? O processo de globalização ele permite, ele possibilita tal crescimento, né? A globalização é um processo, acima de tudo, econômico, mas ela tem facetas interessantes. Ela é cultural, ela é política, ela acaba até mesmo sendo social de alguma forma. Então, quando nós falamos de globalização cultural, gente, olha, aglomerados em grandes cidades, nós temos uma questão interessante. Nós somos bombardeados pela propaganda, pelo que a mídia coloca para nós, e nós acabamos aceitando uma influência cultural muito grande. Nós acabamos nos acostumando com aquilo que nos é apresentado. Então, um comércio mundializado interessante, é uma economia, né, bastante pujante. O Brasil é um país que participa ativamente da globalização, mesmo com todos os problemas econômicos que a gente vive, mas é um país importante dentro do contexto da globalização. No cenário mundial, o Brasil é um país muito importante para o capitalismo mundial, né? Bem, e esse processo ele vai fazendo com que as megacidades elas se desenvolvam, e ali na página 62 nós falamos sobre as cidades globais. Cidades globais, olha que coisa interessante, né? Elas se desenvolveram nos últimos 25 anos, vamos colocar assim, mais de 25 anos aproximadamente, vamos colocar aí 37 anos, 38 anos, vamos colocar quase menos de 40 anos, né? Mas principalmente nos últimos 25 anos do século XX, as megacidades foram se tornando grandes portas de entrada para hábitos de consumo mundializados, né? E a megacidade, ela é uma cidade que ela transcende os seus limites, com certeza, com relação à questão da influência, com relação a sobre outras regiões, tá? E elas são classificadas em 3 grupos, né? De acordo com o seu tamanho, o seu grau de influência. Por exemplo, nós vamos chamar as megacidades em 3 grupos, vamos classificar em alfa, beta e gama, tá? Alfa são as maiores megacidades. A representatividade maior está na cidade de Nova York, tá? Beta, por exemplo, nós temos uma megacidade no Brasil, que é São Paulo, e ela está a nível beta, né? No segundo lugar nessa classificação de 3. E gama, cidades como Pequim na China e outras grandes cidades. Então a gente pode observar, tem um mapinha na página 62, você pode acompanhar comigo aí, que mostra a localização de tais megacidades, grandes megacidades no continente europeu, muitas megacidades no continente europeu. Na América do Sul nós temos aqui Caracas, São Paulo, Santiago do Chile, Buenos Aires na Argentina, né? Várias nos Estados Unidos, destacando Nova York, né? São Francisco, né? E ainda temos a cidade do México, gente, olha que é alfa, tá? Maior que
quer dizer, só fazendo uma correção aqui, São Paulo também deixa eu ver na legenda aqui, não, exatamente isso. Então a gente tem, as duas são beta, Cidade do México e São Paulo. Então nessa classificação aqui, olha que coisa interessante. Na Ásia, dá uma olhada no mapinha aí, nós temos várias megacidades, estão vendo? Pequim, Xangai, Hong Kong, Taipei, Manila, Tóquio, não é? A gente tem na Oceania Melbourne e Sydney, na Austrália. No continente africano, nós temos apenas uma, Joanesburgo, na África do Sul. Então essas cidades, essas megacidades se espalharam pelo mundo afora, elas estão extremamente espalhadas. Bom, professor, é muito interessante, seria bacana conhecer uma cidade como essa, claro, né? E a gente entra no tópico da página 63, turismo e consumo dos lugares. Gente, olha só, vou ler um trechinho bacana que eu achei sobre o turismo, né? O turismo tem apresentado crescimento contínuo desde meados do século XX, em razão de fatores como o crescimento da renda em muitos países, mudança de comportamento de parte da população que passou a priorizar as viagens de lazer, transportes mais rápidos e mais baratos, simplificação dos trâmites em fronteiras e alfândegas. Para se falar em uma integração mundial econômica, é claro que algumas facilidades elas deveriam acontecer. Então hoje o turismo internacional ele é fantástico, as pessoas migram sempre de um lugar para o outro, os turistas, elas saem do seu país de origem, na verdade não são imigrantes, são turistas, né? Saem, lembrando que para ser um imigrante você tem que ficar pelo menos um ano, né, vivendo em um determinado país, saindo do seu e indo morar em outro. Mas o turismo é algo importante porque ele acontece com uma frequência muito grande nos dias de hoje, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte, ao acesso a vários elementos importantes dentro dessa questão. E é importante ressaltar que o turismo ele reflete desigualdades econômicas entre países. Exemplo, as maiores áreas receptoras de turismo, de turistas, são as áreas de países desenvolvidos, países ricos. E também são desses países ricos que sai o maior número de turistas. As pessoas têm mais dinheiro para gastar, os países oferecem melhores infraestruturas ligadas ao turismo, portanto, ele é extremamente crescente nessas regiões. Tá bom? Pessoal, o turismo, embora seja algo fantástico, fechando aqui esse conteúdo de revisão do percurso 6, o turismo ele também promove sérios impactos ambientais. Assim como tudo que no capitalismo nós vemos sendo produzido gera impacto ambiental, o turismo também gera. Desmatamento, transformações em estruturas naturais, por exemplo, a construção de infraestrutura para o turismo pode causar modificações extremas no meio ambiente. Então a gente tem que ficar a dica aí para a gente estar discutindo posteriormente essa problemática dos impactos ambientais causados pelo turismo. Não é? Pessoal, um abraço para vocês e a gente volta, tá, a estudar juntos a qualquer momento, lembrando que isso é apenas um acompanhamento para que você consiga assimilar mais conteúdo. Leia o livro-texto, estude pelo nosso livro, tá bom? Eu não posso tirar vocês da leitura, pelo contrário, eu tenho que auxiliar vocês após terem estudado, tá bom? Um abraço para vocês e até logo. Tchau, tchau.